Então o pessoal aqui perguntou sobre o porquê do número 666. E depois a gente tem a contribuição de um áudio do nosso querido Elison Pereira Anjos. Não sei se ficou assim, Elison Pereira Dos Anjos. Anjos Pereira. Dos Anjos Pereira. Elison dos Anjos Pereira. Dos Anjos Pereira. Aleph, esse dia eu até estava conversando com o Aleph sobre o 666, porque o número da besta, isso, aquilo, até no meu CPF tem 666, o pessoal às vezes zoa, mas é um número que até dá para fazer várias datas, né? Pegar nascimento, morte, casamento, fazer soma, multiplicação e dá. Mas queria que você desse a explicação que você deu para mim sobre o 666, o que ele representa. O 666, como Dudu mencionou, foi um número bem falado aí, né? Bem famoso. 66, é o Trump, é o Barack Obama. Então é um número que é atribuído a várias coisas, a vários nomes. Uhum. Então o 666, ele aqui fala que é um número de homem, e quem tem entendimento calcula esse número. Então tem basicamente aí duas hipóteses, que nem está tudo revelado também, nós não sabemos tudo, não está tudo revelado, nós ainda estamos esperando muitas coisas acontecer ainda, boa parte está no futuro. Então esse número ele faz referência ao número de homem. A primeira hipótese que os teólogos, estudiosos fazem, é que eles voltam lá para Daniel capítulo 3, onde tem ali a prova da fornalha ardente. Então, antes dessa prova da fornalha ardente, o que acontece com o povo hebreu ali, com aqueles jovens hebreus? Eles não adoram aquela estátua imposta por Nabucodonosor. Então, eles não adoram aquilo. Eles estão no cenário que envolve adoração. E o Apocalipse está baseado no ponto de adoração também. Então, você vai adorar a Deus, a autoridade de Deus, ou você vai adorar a autoridade humana. Então, lá, por exemplo, a gente vê que após o capítulo 2, que Daniel mostra para o rei o que simbolizava aquele sonho que ele teve da estátua, Nabucodonosor, ele não quer que nem o reino dele passe. Então ele faz uma estátua toda de ouro. Vocês podem comprovar em Daniel 2, Daniel 3 e 4 também. Então é feita uma imagem, e essa imagem ali em Daniel capítulo 3, ela tem 60 côvados por 6. Então o número 6, ele faz uma menção a algo humano. E lembra também a Babilônia, remete à Babilônia. Então lá é um contexto de adoração. Então, enquanto os jovens hebreus não adoraram ali, eles foram mortos, eles tentaram matar eles. Uhum. Então, quando a gente olha lá, o contexto era de adoração também, e o número que aparece é o número 6. Agora, a outra interpretação que eles trazem também, que é uma aí que deu alguns certos problemas junto com a Casa Publicadora dos Adventistas na época, eles pegam o título do Papa, que é o Vicarius Filii Dei, um título em latim. Se você pegar ali aquelas algoritmos romanos, for contando, vai dar 666. Então eles atribuem novamente a esse poder católico romano. É um achado interessante, não digo que não é, mas deu alguns problemas porque eles afirmaram que esse título estava na mitra do Papa, só que o Vaticano fala que não. E o Vaticano pediu para os adventistas provarem que existe essa mitra, mas ninguém conseguiu provar ainda. Tem alguns relatos de pessoas que viram tudo mais, aquela tiara, mas é fato que Vigário Filho de Deus, ou seja, substituto do Filho de Deus aqui na Terra, é um título que em latim, se você pegar e converter, né, os algoritmos romanos para o nosso número, dá 666. Então são dois detalhes interessantes, um de contexto de adoração e um de contexto que aponta para esse sistema, para esse título que ele toma, que toma o lugar de Deus. Então o 666 basicamente são essas duas hipóteses que nós temos hoje. Volto a dizer, não está tudo revelado. Inclusive na apostila nem chegou a mencionar, provavelmente porque nem vai cair na prova. Exatamente. Só um adendo aqui, complementando isso que o Aleph falou, esses dois pontos eles se encaixam porque a parte humana sendo apontada para a questão da adoração ali no campo de Dura, né? No campo de Dura, aliás, relembrando que naquela festa ali era a presença maciça das autoridades. As autoridades fizeram um grande ecumenismo ali, convocadas pelo poder maior, representado por Nabucodonosor, e impuseram então aquela adoração. E a questão do apontamento para a figura papal em si, e para todos aqueles que aderem ao sistema papal, porque nós talvez, não sei se vai abordar hoje, mas tem a prostituta, que é a mãe das prostitutas, né? Então é uma união de várias aí denominações que se afastam do casamento real, do marido real. Então, e no verso que fala sobre o número 666, faz uma sugestão de cálculo também. Lá o verso fala que quem tem sabedoria, calcule, né? Então, de fato, essas duas colocações
são bem-vindas. E o Espírito de Profecia, para quem não sabe o que é Espírito de Profecia, é quando Deus inspira alguém a escrever. E nós temos uma parte inspirada que escreve assim que nós só iremos compreender todo o conteúdo profético quando muita coisa estiver acontecendo diante dos nossos olhos. Outros já passaram por isso. João viu muita coisa que na profecia que foi revelado para ele, mas de fato ele não viu. O historicismo não aconteceu para eles. Daniel quis saber muitas coisas, mas o historicismo não aconteceu para ele, somente a previsão. E com a gente também vai acontecer isso. Tem um comentário aqui da irmã Esther Aguiar. Ela falou assim, ó, esse conhecimento é maravilhoso. O problema é conseguir explicar na íntegra como é verdadeiramente. Pois é até fácil entender quando estudamos, mas difícil de explicar para quem não sabe. Então, irmã Esther, eu queria comentar em cima do seu comentário. Nós temos que dar lugar ao Espírito Santo. É Ele que faz o convencimento. Outra coisa que nós já conversamos outras vezes, que existe o conteúdo. A gente usa a figura do médico e do paciente, por exemplo. Então, o médico, ele estuda lá 7 anos, mais ou menos? Seria isso, pessoal? 6 mais residência. 6 mais residência. Vamos arredondar para 7 anos. 7 anos de estudo médico. Mas quando você vai fazer uma consulta que você é um bom médico, que você paga pela consulta, ele não vai falar para você tudo que ele estudou em 7 anos. Ele vai resumir todo aquele conhecimento que ele tem, vai analisar você, vai te examinar, olhar no seu olho, vai ouvir você conversando, e naquele diálogo ele consegue dar uma receita específica para o seu caso. Isso um bom médico. Então, o povo de Deus recebe uma bagagem de luz enorme, e nós precisamos entesourar essa verdade no nosso coração e nos disponibilizarmos como ferramentas para Deus, e no momento certo, nas oportunidades certas, com as pessoas certas, Deus colocará as palavras certas na nossa boca. E nós sabemos que no nosso meio a gente conhece uma expressão tríplice mensagem angélica. O que é isso? É um resumo. É um resumo de tudo que todas as nações precisam ouvir hoje. Então, nós não vamos falar de tudo, mas Deus dá condições de nós resumirmos em mensagens especiais para colocar especialmente que Jesus é o verdadeiro Salvador. Ele é o verdadeiro perdoador de pecados. Esse é o centro de toda a pregação. Basicamente isso. Amém.